Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Byung-Chul Han. Eu quero me dedicar hoje ao 8º capítulo do livro A Sociedade Paliativa, né? E o 8º capítulo tem como título Dialética da Dor, né? Bom, a gente sabe que a palavra dialética significa uma tensão entre forças opostas, distintas, né? Fenômenos distintos entram em conflito e a dialética é o resultado dessa tensão. Você tem o produto A, o produto B entrando em tensão, essa tensão entre os dois, né? Essa dialética, esse tensionamento entre os dois fenômenos vai gerar um terceiro produto, né? Normalmente é assim que funciona a dialética, às vezes é utilizado dentro da filosofia hegeliana, assume um sentido completamente diferente na filosofia marxista, e o Byung está utilizando esse termo aqui. Então vamos ver o que ele quer dizer com isso, a dialética da dor, né? Quer dizer, ele está dizendo que a dor gera um tensionamento na vida, né? Então vamos acompanhar os trechos para a gente poder tornar isso mais explícito. Ele diz assim, ó, em seu percurso formativo, o espírito entra em contradição consigo mesmo. Ele se cinge, mas a dor assegura que o espírito se forme. Então ele está dizendo que a dor é imprescindível, né? A dor é necessária porque é a dor que gera o próprio espírito. E claro que, como o título do livro dele é A Sociedade Paliativa, por todo o conteúdo que a gente vem analisando em vídeos anteriores, né? Lembrando que eu venho esmiuçando esse livro capítulo por capítulo, né? Por todo o argumento que ele vem desenvolvendo, né? A sociedade paliativa é a sociedade que foge da dor, né? Mas ele está dizendo que a dor é fundamental no processo de geração do espírito, né? E ele está usando o espírito aqui com letra maiúscula, talvez ele esteja se referindo ao espírito humano, né? Então, como é que esse espírito vai se formar numa sociedade em que as pessoas fogem da dor, né? Ele usa, no início do livro, ele tem um capítulo dedicado à palavra algofobia, né? A fobia da dor. As pessoas têm medo de sentir dor, elas fogem da dor. E aí nós temos um problema muito sério, porque as pessoas estão fugindo da dor, mas o Byung está considerando que a dor é um elemento formativo do espírito das pessoas, né? Ou seja, se a gente não se expuser à dor, tampouco o nosso espírito vai ser gerado, vai ser formado, porque o nosso espírito é exatamente construído a partir da própria experiência da dor. Quer dizer, a dor não pode ser extinta porque ela tem uma função, não só física, biológica, mas ela tem também uma função afetiva, uma função espiritual, não no sentido religioso, mas espiritual no sentido de gerar aquilo que nós somos de maneira abstrata. Bom, ele diz assim, outro trecho, em oposição à dor, a saúde não é dialética. A sociedade paliativa, que toma como valor supremo, né, que toma a saúde como valor supremo, está presa em um inferno do igual. Falta a ela a força dialética da metamorfose. Então, é isso, né? Reforçando o argumento que eu desenvolvi inicialmente, né? A dor, né, a saúde não é dialética, quer dizer, a saúde não cria tensão. Quando você está num estado de saúde, você desfruta do estado de saúde. Quando você sente dor, né, então você tensiona, né, e essa tensão, embora dolorosa, ela ao mesmo tempo é geradora de vida, ela forja o nosso espírito. Então, não é que ele está recomendando que a gente procure a dor, né? Ele está recomendando apenas que quando a dor aparecer, que a gente lide com ela, seja uma dor física, seja uma dor afetiva, né? Porque se a gente não aprende a lidar com a dor, o nosso espírito não é gerado.
Se a gente não aprende a lidar com a dor, a gente não vai saber lidar com a dor. E, claro, se o título do capítulo é A Dialética da Dor, ele está dizendo então que a dor é fundamental para tensionar o nosso espírito, e ao tensionar o nosso espírito, ele gera transformação no nosso espírito, uma transformação de caráter criativo, né? Então a ideia de que a dor é criativa. Se a gente anula a dor, se a gente foge da dor, a gente perde a criatividade, né? Então daí a ideia de que a dor é dialética, né? Existe uma dialética da dor. Esse tensionamento provocado pela dor é um tensionamento necessário, né? Por isso a dor é um mecanismo, antes de qualquer coisa, um mecanismo natural, né? De busca de equilíbrio do nosso organismo. E claro que também é um mecanismo natural que busca equilibrar o nosso aparelho psíquico também afetivo. Por fim, ele diz assim, o último trecho que eu cito para poder explicitar esse capítulo. A sociedade paliativa foge desesperadamente do negativo, em vez de se demorar nele. O que é o negativo? Aquilo que faz oposição, né? É aquilo que entra numa relação dialética, né? Aquilo que tensiona. Essa tensão, ela é sempre criativa. Então a dor é dialética, a dor tensiona, e se ela tensiona, ela é capaz de gerar criatividade, de gerar alguma coisa. A fuga da dor é positiva, ela coloca a gente no inferno do sempre igual, né? Uma vida sem dor é uma vida que está num patamar, sem oscilação, né? Bom, ele diz assim, uma algofobia, quer dizer, uma fobia da dor, está no fundamento do persistir em formas iguais. O eternamente criador, como o que tem de eternamente destruir, está vinculado à dor. A dor obriga aquele que cria a sentir até o então existente como insustentável, falho, digno de recusa, detestável. Assim, sem dor, também não há nenhuma revolução, nenhuma irrupção do novo, nenhuma história, né? Vamos pensar lá, né? Se a gente pensar, sei lá, na Revolução Francesa, se quiserem, né? Para caricaturar a situação, né? Por que a Revolução Francesa aconteceu dentre vários motivos, né? Não vou fazer uma análise da Revolução Francesa, mas você tem uma situação de injustiça que gera uma tensão social, e essa tensão social leva a uma mudança radical da forma de organização da vida social, né? Essa dor, esse mal-estar, cria uma tensão, e essa tensão gera transformação social. A gente pode usar isso como analogia da vida subjetiva, da vida pessoal, né? Quer dizer, toda vez que nós sentimos dor, né, essa dor é um clamor orgânico, afetivo, por uma revolução no nosso modo de vida, por uma transformação no nosso modo de vida. Então, ao invés de simplesmente a gente anular o sintoma da dor, a gente precisa usar essa energia, esse potencial presente na dor, para poder produzir a transformação que é necessária na nossa vida interior. Se vocês quiserem um exemplo, então, do ponto de vista subjetivo, né? Cerca de 15 anos atrás, eu tive uma crise depressiva bastante severa, né? Bastante severa, extremamente dolorosa, e ela foi, ao mesmo tempo, extremamente produtiva, né? Ela produziu uma transformação muito significativa no meu ser e no meu modo de viver. Então, a médio a curto e médio prazo foi uma experiência dolorosa, extremamente ruim, desagradável, mas a longo prazo, né, médio e sobretudo no longo prazo, foi uma experiência extremamente positiva, no sentido de que ela produziu muitas transformações internas, né, mas também transformações no meu modo de viver,
E essa crise depressiva se transformou num marco na minha vida, se transformou em um marco criativo, né? Então essa é um pouco a ideia com a qual a gente tem que lidar, né? Por exemplo, quando a gente está pensando no campo, por exemplo, da terapia, às vezes as pessoas apresentam um determinado sintoma e elas querem se livrar do sintoma, mas a gente não pode simplesmente se livrar do sintoma, a gente precisa entender o que esse sintoma está dizendo, para onde ele aponta, o que ele está falando sobre o meu estilo de vida, porque o sintoma ele não pode ser encarado simplesmente como algo negativo, ele precisa ser percebido, o significado que ele tem, ou precisa ser analisado como sintoma do quê? Quer dizer, que processo está acontecendo? No meu caso, por exemplo, eu tive que olhar para os meus valores, eu tive que olhar para o meu estilo de vida, para produzir uma mudança no meu estilo de vida, né? Combater o sintoma não é algo interessante, embora eu sempre insisto nisso, já falei isso em outros vídeos, né? Se a pessoa está num sofrimento muito intenso, um sofrimento insuportável, essa pessoa precisa eventualmente, né, de acordo com a recomendação médica, de um tratamento medicamentoso. Eu não sou contra tratamento medicamentoso e creio que Byung-Chul Han também não, mas eu sempre recomendo que o tratamento medicamentoso seja acompanhado de psicoterapia, né? Porque no tratamento medicamentoso você combate o sintoma, o excesso de dor, para que a gente continue vivendo e lidando com essa dor. E na psicoterapia, então, a gente sonda o que está acontecendo, o que está gerando essa dor. E o que está gerando essa dor é fundamental, né? Uma interpretação do sentido desse sintoma para a existência desse sujeito, né? E isso, claro, é um processo longo, né? Então, se a dor é muito grande, até que essa dor seja amenizada a partir de uma análise daquilo que está acontecendo, talvez em alguns casos seja de fato importante e necessário uma intervenção medicamentosa, mas isso, claro, está sempre sujeito a uma avaliação médica, tá bom? É isso aí, eu espero que tenha ajudado a elucidar mais esse tema. Você deve ter ouvido um ruído aqui enquanto estava falando, né? São os meus gatinhos que ficam aprontando enquanto eu vou gravando aqui, né? Então, como eles fazem parte do meu cenário, eu decidi que não vou deixar eles longe, distante de mim, né? Eventualmente os ruídos, as intervenções dele fazem parte aí do meu trabalho. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.